Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo o livro Os Mensageiros e hoje nós vamos ver o capítulo de número 7, que vem sob o título A Queda de Otávio. Nós vamos então fazer a leitura do nosso capítulo e posteriormente eu teço breves comentários. Não esqueça, meu querido, minha querida, de curtir esse vídeo para partilharmos com o maior número de pessoas possível essas bênçãos que temos recebido aqui, porque o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e partilha com outras pessoas toda vez que nós curtimos aqui. Então, me auxilie a espalhar o bem, ok? Vamos então à nossa leitura e depois aos nossos comentários. André Luiz vai nos contando o seguinte. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ademais, não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprudência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-nos vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor, algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e da grande enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos
consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permanecia junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro deveria receber, aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeleria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa e situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a minha impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncias de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências morais de meu pai, que era todavia um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 vieram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e operação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabíveis.
Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doente. Como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, com uma ação menos digna, e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Com carinho meditei na bondade divina, que faz eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Gente, que interessante esse capítulo aqui, não é mesmo?
Aqui nós vemos a história desse irmão, ao qual ele conta para o nosso querido André Luiz, a falência dele na mediunidade, não é? Ele veio para servir na missão de mediunidade, para ressarcir antigos débitos, e ele tinha ali, em nosso lar, 6 entidades amigas que lhe auxiliaram muito, as quais ele receberia posteriormente, quando estava encarnado na Terra. Ele não deveria casar-se, mas deveria criar essas 6 crianças órfãs que viriam para a vida dele. Só que, conforme foi se passando o tempo, como nós vimos aqui, a arrogância dele foi tomando conta da missão que ele deveria cumprir, e então ele acabou cometendo ali um engano de se envolver com uma mulher através da sexualidade desmedida, a qual ele foi obrigado a casar então, e quando a sua madrasta casou-se com seu pai após a morte da sua mãe, ela já tinha 3 filhos e os outros 3 então eram irmãos dele. Porém, quando a madrasta então ficou ali adoecida, ele abandonou as 6 crianças, as quais eram os benfeitores que ele havia se comprometido de acolher. E ele então teria outros socorros, depois de passar por uma vida de privações e de trabalho e servir na mediunidade. Mas o que ele fez? Ele foi se envolvendo cada vez mais com negociações sombrias e acabou que inclusive a mulher com a qual ele casou apenas pela sexualidade desmedida que cometeu o engano, atraiu para si e para junto deles uma entidade do mal, a qual tornou-se então na encarnação o seu filho, e ambos então o atormentaram até o final da sua vida. Posteriormente, nós vamos então ver aqui outros comentários em outro capítulo, mas olha só, gente, como é importante a gente prestar atenção naquilo que Deus vai enviando para nós nos nossos caminhos. Esse espírito aqui se endividou ainda mais, não é? E acabou falindo na sua missão devido aos seus desenganos, às suas vontades desmedidas, não é? Nós temos que tomar cuidado com os desejos, com as paixões desmedidas e prestar atenção nas oportunidades que nós recebemos, para que nós possamos cumprir com as nossas missões. O que não foi o caso desse irmão aqui, que é claro, Deus sempre nos oportuniza nova oportunidade para refazimento, mas o quanto seria bom se ele tivesse cumprido com a sua missão. Agora, então, sofrido, terá que renovar outra reencarnação, cumprindo com aquilo que descumpriu pela sua falta de medida, pela sua falta de compromisso com aquilo que verdadeiramente importava, que é o bem, que nós possamos tomar de exemplo nas nossas vidas. Assim sendo, então, vou me despedindo de vocês, deixando esse capítulo para nossa reflexão, lhes recordando que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas nós temos Rebordando Linhas Ancestrais, que é um trabalho terapêutico que eu tenho ofertado às queridas amigas e irmãs, que tem sido maravilhoso através do bordado e das reflexões que temos feito. Nas quartas-feiras às 21 horas nós temos o Evangelho no Lar. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos então a estudar a obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, temos o momento do passe, quando nós recebemos os eflúvios da espiritualidade superior. Sendo assim, desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, nossa Mãe muito amada, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, e os nossos benfeitores queridos espirituais, possam continuar nos estimulando nos caminhos do bem e nas veredas da evolução, e que nós façamos a nossa parte com gratidão e amorosidade, valorizando toda essa sustentação maravilhosa e bendita que sempre nos acompanha, independente de qualquer debilidade que tenhamos. Deixo então um grande beijo no coração de todos, desejando que haja nos nossos caminhos muita paz e harmonia. Até nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.